O que é consciência? Na linguagem comum, a palavra consciência é quase sempre empregada como equivalente da palavra inteligência, no sentido de atividade mental. Na realidade, a consciência no homem é uma espécie muito particular de tomada de conhecimento interior, independentemente de sua atividade mental. É, antes de tudo, uma tomada de conhecimento de si mesmo, conhecimento de quem ele é, de onde está, e a seguir, conhecimento do que sabe, do que não sabe e assim por diante. Só a própria pessoa é capaz de saber se está consciente ou não em dado momento. Certa corrente de pensamento da psicologia europeia provou, aliás, há muito tempo, que só o próprio homem pode conhecer certas coisas sobre si mesmo. Só o próprio homem, pois, é capaz de saber se a sua consciência existe ou não em dado momento. Assim, a presença ou a ausência da consciência no homem não pode ser provada pela observação de seus atos exteriores. Como acabo de dizer, esse fato foi estabelecido há muito tempo, mas nunca se compreendeu realmente sua importância, porque essa ideia sempre esteve ligada a uma compreensão da consciência como atividade ou processo mental. O homem pode dar-se conta por um instante de que antes desse mesmo instante não estava consciente. Depois esquecerá essa experiência e, ainda que a recorde, isso não será a consciência. Será apenas a lembrança de uma forte experiência. Quero agora lhes chamar a atenção para outro fato perdido de vista por todas as escolas modernas de psicologia. É o fato de que a consciência no homem jamais é permanente, seja qual for o modo como é encarada. Ela está sempre presente ou está ausente. Os momentos de consciência mais elevados criam a memória. Os outros momentos, o homem simplesmente os esquece. É justamente isso que lhe dá, mais que qualquer outra coisa, a ilusão de consciência contínua ou de percepção de si contínua. Algumas modernas escolas de psicologia negam inteiramente a consciência, negam até a utilidade de tal termo. Isso, porém, não passa de paroxismo de incompreensão. Outras escolas, se é possível chamá-las assim, falam de estados de consciência, quando se referem a pensamentos, sentimentos, impulsos motores e sensações. Tudo isso tem como base o erro fundamental de se confundir consciência com funções psíquicas. Falaremos disso mais adiante. Na realidade, o pensamento moderno, na maioria dos casos, continua a crer que a consciência não possui graus. A aceitação geral, ainda que tácita, dessa ideia, embora em contradição com numerosas descobertas recentes, tornou impossível muitas observações sobre as variações da consciência. O fato é que a consciência tem graus bem visíveis e observáveis, em todo caso visíveis e observáveis por cada um em si mesmo. Primeiro, há o critério da duração. Quanto tempo se permaneceu consciente? Segundo, o da frequência. Quantas vezes se tornou consciente? Terceiro, o da amplitude e da penetração. Do que se estava consciente? Pois isso pode variar com o crescimento interior do homem. Se considerarmos apenas os dois primeiros desses três pontos, poderemos compreender a ideia de uma evolução possível da consciência. Essa ideia está ligada a um fato essencial, perfeitamente conhecido pelas antigas escolas psicológicas, tais como a dos autores da pilocalia, porém completamente ignorado pela filosofia e pela psicologia europeias dos 2 ou 3 últimos séculos. É o fato de que, por meio de esforços especiais e de um estudo especial, a pessoa pode tornar a consciência contínua e controlável. Tentarei explicar como a consciência pode ser estudada. Tome um relógio e olhe o ponteiro grande, tentando manter a percepção de si mesmo e concentrar-se no pensamento. Eu sou Pedro Ouspensky, por exemplo. Eu estou aqui nesse momento. Tente pensar apenas nisso.
Siga simplesmente o movimento do ponteiro grande, permanecendo consciente de si mesmo, de seu nome, de sua existência e do lugar em que você está. Afaste qualquer outro pensamento. Se for perseverante, poderá fazer isso durante 2 minutos. Tal é o limite da sua consciência. E se tentar repetir a experiência logo a seguir, irá achá-la mais difícil que da primeira vez. Essa experiência mostra que um homem em seu estado normal pode, mediante grande esforço, ser consciente de uma coisa, ele mesmo, no máximo durante 2 minutos. A dedução mais importante que se pode tirar dessa experiência, se realizada corretamente, é que o homem não é consciente de si mesmo. Sua ilusão de ser consciente de si mesmo é criada pela memória e pelos processos do pensamento. Por exemplo, um homem vai ao teatro, se tem este hábito, não tem consciência especial de estar ali enquanto ali está. E não obstante, pode ver e observar. O espetáculo pode interessá-lo ou aborrecer-lhe. Pode lembrar-se do espetáculo, lembrar-se das pessoas com quem se encontrou e assim por diante. De volta a casa, lembra-se de haver estado no teatro e, naturalmente, pensa ter estado consciente enquanto lá se encontrava. De forma que não tem dúvida alguma quanto à sua consciência e não se dá conta de que sua consciência pode estar totalmente ausente, mesmo quando ele ainda age de modo razoável, pensa e observa. De maneira geral, o homem pode conhecer 4 estados de consciência que são o sono, o estado de vigília, a consciência de si e a consciência objetiva. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Mesmo tendo a possibilidade de conhecer esses 4 estados de consciência, o homem só vive de fato em 2 desses. Uma parte de sua vida transcorre no sono e a outra no que se chama estado de vigília. Embora, na realidade, esse último difira muito pouco do sono. Na vida comum, o homem nada sabe de consciência objetiva e não pode ter nenhuma experiência dessa ordem. O homem se atribui o terceiro estado de consciência ou consciência de si e crê possuí-lo, embora na realidade só seja consciente de si mesmo por lampejos, aliás, muito raros. E mesmo nesses momentos é pouco provável que ele reconheça esse estado, dado que ignora o que implicaria o fato de realmente possuí-lo. Esses vislumbres de consciência ocorrem em momentos excepcionais, em momentos de perigo e em estados de intensa emoção, em circunstâncias e situações novas e inesperadas, ou também, às vezes, em momentos bem simples onde nada de particular ocorre. Em seu estado ordinário ou normal, porém, o homem não tem qualquer controle sobre tais momentos de consciências. Quanto à nossa memória ordinária ou aos nossos momentos de memória, na realidade, nós só nos recordamos de nossos momentos de consciência, embora não saibamos que isso é assim. O que significa memória no sentido técnico da palavra? Todas as diferentes espécies de memória que possuímos, vou explicar mais adiante. Hoje só desejo atrair sua atenção para as observações que tenham podido fazer a respeito de sua memória. Notarão que não se recordam das coisas sempre da mesma maneira. Algumas coisas são recordadas de forma muito viva e outras permanecem vagas, e existem aquelas de que não se recordam em absoluto. Apenas sabem que aconteceram. Ficarão muito surpresos quando constatarem como se recordam de pouca coisa. E é assim porque só se recordam dos momentos em que estiveram conscientes. Assim, para voltar a esse terceiro estado de consciência, podemos dizer que o homem tem momentos fortuitos de consciência de si, que deixam viva a lembrança das circunstâncias em que eles ocorreram.
O homem, entretanto, não tem nenhum poder sobre tais momentos. Aparecem e desaparecem por si mesmos sob a ação de condições exteriores, de associações acidentais ou de lembranças de emoções. Surge esta pergunta: é possível adquirir o domínio desses momentos fugazes de consciência, evocá-los mais frequentemente, mantê-los por mais tempo ou até torná-los permanentes? Em outros termos, é possível tornar-se consciente? Esse é o ponto essencial e é preciso compreender, desde o início do nosso estudo, que esse ponto escapou completamente, até em teoria, a todas as escolas modernas de psicologia sem exceção. De fato, por meio de métodos adequados e esforços apropriados, o homem pode adquirir o controle da consciência, pode tornar-se consciente de si mesmo, com tudo o que isso implica. Entretanto, o que isso implica não podemos sequer imaginá-lo em nosso estado atual. Só depois de bem compreendido esse ponto é possível empreender um estudo sério da psicologia. Esse estudo deve começar pelo exame dos obstáculos à consciência em nós mesmos, porquanto a consciência só pode começar a crescer quando pelo menos alguns desses obstáculos forem afastados. Nas conferências seguintes falarei desses obstáculos, e o maior deles é nossa ignorância de nós mesmos e nossa convicção ilusória de nos conhecermos, pelo menos até certo ponto, e de podermos contar conosco mesmo, quando na realidade não nos conhecemos em absoluto e de modo algum podemos contar conosco. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Nas conferências seguintes falarei desses obstáculos. O maior deles é nossa ignorância de nós mesmos e nossa convicção ilusória de nos conhecermos, pelo menos até certo ponto, e de podermos contar conosco mesmo, quando na realidade não nos conhecemos em absoluto, e de que modo algum podemos contar conosco, nem sequer nas menores coisas. Devemos compreender agora que psicologia significa verdadeiramente o estudo de si. Essa é a segunda definição de psicologia. Não se pode estudar psicologia como se estuda astronomia, quer dizer, fora de si próprio. Ao mesmo tempo, uma pessoa deve estudar-se como estudaria qualquer máquina nova e complicada. É necessário conhecer as peças dessa máquina, suas funções principais, as condições para um trabalho correto, as causas de um trabalho defeituoso e uma porção de outras coisas difíceis de descrever sem uma linguagem especial que, aliás, é indispensável conhecer para ficar em condições de estudar a máquina. A máquina humana tem 7 funções diferentes. Primeira, o pensamento ou o intelecto. Segunda, o sentimento ou as emoções. Terceira, a função instintiva, todo o trabalho interno do organismo. Quarta, a função motora, todo o trabalho externo do organismo, o movimento no espaço e etc. Quinta, o sexo, função dos dois princípios masculino e feminino em todas as suas manifestações. Além dessas 5 funções, existem 2 outras para as quais a linguagem corrente não tem nome e que aparece somente nos estados superiores de consciência. Uma, a função emocional superior, que aparece no estado de consciência de si, e outra, a função intelectual superior, que aparece no estado de consciência objetiva. Como não estamos nesses estados de consciência, não podemos estudar essas funções nem experimentá-las.
Só conhecemos sua existência de modo indireto por meio daqueles que passaram por essa experiência. Na antiga literatura religiosa e filosófica de diferentes povos, encontram-se múltiplas alusões aos estados superiores de consciência e às funções superiores de consciência. É tanto mais difícil compreender essas alusões porque não fazemos nenhuma distinção entre os estados superiores de consciência. O que chamamos samadhi, estado de êxtase, iluminação, ou em obras mais recentes, consciência cósmica. Pode referir-se ora a um, ora a outro, às vezes à experiência de consciência de si, às vezes à experiência de consciência objetiva. E por mais estranho que possa parecer, temos mais material para avaliar o mais elevado desses estados, a consciência objetiva, do que para aquilatar o estado intermediário, a consciência de si, embora o primeiro só possa ser alcançado depois desse último. Deve o estudo de si começar pelo estudo das 4 primeiras funções: intelectual, emocional, instintiva e motora. A função sexual só pode ser estudada muito mais tarde, depois dessas 4 funções terem sido suficientemente compreendidas. Ao contrário do que afirmam certas teorias modernas, a função sexual vem realmente depois das outras, quer dizer, parece mais tarde na vida, quando as 4 primeiras funções já se tiverem manifestado plenamente. Está condicionada por elas e, por conseguinte, o estudo da função sexual será útil apenas quando as 4 primeiras funções forem conhecidas em todas as suas manifestações. Ao mesmo tempo, é preciso compreender bem que qualquer irregularidade ou anomalia será séria na função sexual, torna impossível o desenvolvimento de si e até o estudo de si. Tratemos agora de compreender as 4 primeiras funções. O que entendo por função intelectual ou função do pensamento, suponho que seja claro para vocês. Nela estão compreendidos todos os processos mentais, percepção de impressões, formação de representações e conceito, raciocínio, comparação, afirmação, negação, formação de palavras, linguagem, imaginação e assim por diante. A segunda função é o sentimento ou as emoções, alegria, tristeza, medo, surpresa e etc. Ainda que estejam seguros de bem compreender como e em que emoções diferem dos pensamentos, vou lhes aconselhar a rever todas as suas ideias a esse respeito. Confundimos pensamentos e sentimentos em nossas maneiras habituais de ver e de falar. Entretanto, para começar a estudar-se a si mesmo, é necessário estabelecer claramente a diferença entre eles. As 2 funções seguintes, instintiva e motora, vão nos reter por mais tempo, pois nenhum sistema de psicologia comum distingue nem descreve corretamente essas 2 funções. As palavras instinto e instintivo são empregadas geralmente num sentido errôneo e, frequentemente, sem sentido algum. Em particular, atribui-se ao instinto manifestações exteriores que são, na realidade, de ordem motora e, às vezes, emocional. A função instintiva no homem compreende 4 espécies de funções. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. A função instintiva no homem compreende a 4 espécies de funções. Primeira, todo o trabalho interno do organismo, toda a fisiologia, por assim dizer, a digestão e a assimilação do alimento, a respiração e a circulação do sangue, todo o trabalho dos órgãos internos, a construção de novas células, a eliminação de detritos, o trabalho das glândulas endócrinas e assim por diante. Segundo, os 5 sentidos,
como são chamados a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E todos os demais, como o sentido de peso, de temperatura, de secura ou umidade, etc. Ou seja, todas as sensações indiferentes, sensações que não são por si mesmas nem agradáveis nem desagradáveis. Terceiro, todas as emoções físicas, quer dizer, todas as sensações físicas que são agradáveis ou desagradáveis. Todas as espécies de dor ou de sensações desagradáveis, por exemplo, um sabor ou um odor desagradável, e todas as espécies de prazer físico, como os sabores e os odores agradáveis, e assim por diante. Quarto, todos os reflexos, até os mais complicados, tais como o riso e o bocejo, todas as espécies de memórias físicas, tais como a memória do gosto, do olfato, da dor, que são, na realidade, reflexos internos. A função motora compreende todos os movimentos exteriores, tais como caminhar, escrever, falar, comer e as lembranças que disso restam. A função motora pertencem também movimentos que a linguagem corrente qualifica de instintivos, como o de aparar um objeto que cai sem pensar nisso. A diferença entre a função instintiva e a função motora é muito clara e fácil de compreender. Basta recordar que todas as funções instintivas, sem exceção, são inatas e não é necessário aprendê-las para utilizá-las, ao passo que nenhuma das funções de movimento é inata e é necessário aprendê-las todas assim. Todas. Assim a criança aprende a nadar, aprendemos a escrever ou a desenhar. Além dessas funções motoras normais, existem ainda estranhas funções de movimento, que representam o trabalho inútil da máquina humana. Trabalho não previsto pela natureza, mas que ocupa um vasto lugar na vida do homem e consome grande quantidade de sua energia. São a formação dos sonhos, a imaginação, o devaneio, o falar consigo mesmo, o falar por falar e, de maneira geral, as manifestações incontroladas e incontroláveis. As 4 funções, intelectual, emocional, instintiva e motora, devem, antes de tudo, ser compreendidas em todas as suas manifestações. Depois, é preciso observá-las em si mesmo. Essa observação de si, que deve ser feita a partir de dados corretos, com prévia compreensão dos estados de consciência e das diferentes funções, constitui a base do estudo de si, isto é, o início da psicologia. É muito importante recordar que, enquanto observamos as diferentes funções, cumpre observar ao mesmo tempo sua relação com os diferentes estados de consciência. Vamos tomar os 3 estados de consciência: o sono, o estado de vigília e lampejos de consciência de si. E as 4 funções: pensamento, sentimento, instinto e movimento. Essas 4 funções podem manifestar-se no sono, mas suas manifestações são então desconexas e destituídas de qualquer fundamento. Não podem ser utilizadas de maneira alguma e funcionam automaticamente. No estado de consciência de vigília ou de consciência relativa, elas podem, até certo ponto, servir para nossa orientação. Seus resultados podem ser comparados, verificados, retificados, e embora possam criar inúmeras ilusões, só contamos, no entanto, com elas em nosso estado ordinário e devemos usá-las na medida em que podemos. Se conhecêssemos a quantidade de observações falsas, de falsas teorias, de falsas deduções e conclusões feitas nesse estado, cessaríamos completamente de crer em nós mesmos. Entretanto, os homens não se dão conta de quanto as suas observações e teorias podem ser enganosas e continuam a crer nelas. E é isso que impede os homens de observarem os raros momentos em que suas funções se manifestam sob o efeito dos lampejos do 3º estado de consciência, ou seja, da consciência de si. Tudo isso significa que cada uma das 4 funções pode manifestar-se em cada um dos 3 estados de consciência. Os resultados, todavia, diferem inteiramente. Quando aprendemos a observar esses resultados,
e a diferença entre eles, compreenderemos a relação correta entre as funções e os estados da consciência. Mas antes de considerar as diferenças que apresentam uma função segundo o estado de consciência, é preciso compreender que a consciência de um homem e as funções de um homem são dois fenômenos de ordem completamente diferentes, de natureza totalmente diferente e dependentes de causas diferentes, e que um pode existir sem o outro. As funções podem existir sem a consciência e a consciência pode existir sem as funções. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Segunda conferência. Continuamos nosso estudo do homem por um exame mais detalhado dos diferentes estados de consciência. Como já disse, existem 4 estados de consciência possíveis para o homem: o sono, a consciência da vigília, a consciência de si e a consciência objetiva. Mas o homem vive apenas em 2 desses estados, em parte no sono e em parte no que às vezes se denomina consciência de vigília. É como se possuísse uma casa de 4 andares, mas só vivesse nos 2 andares inferiores. O primeiro dos estados de consciência, o mais baixo, é o sono. É um estado puramente subjetivo e passivo. O homem está rodeado de sonhos. Todas as suas funções psíquicas trabalham sem direção alguma. Não há lógica, não há continuidade, não há causa nem resultado nos sonhos. Imagens puramente subjetivas, ecos de experiências passadas ou ecos de vagas percepções do momento. Ruídos que chegam ao adormecido, sensações corporais tais como ligeiras dores, sensação de tensão muscular, atravessam o espírito sem deixar mais que uma tênue vestígio na memória, e quase sempre sem deixar sinal algum. O segundo grau, de consciência, aparece quando o homem desperta. Esse segundo estado, o estado no qual nos encontramos neste momento, quer dizer, no qual trabalhamos, falamos, imaginamos que somos seres conscientes, denominamos frequentemente consciência lúcida ou consciência desperta, quando na realidade deveria ser chamado de sono desperto ou consciência relativa. Esse último termo será explicado mais adiante. Aqui é preciso compreender que o primeiro estado de consciência, o sono, não se dissipa quando aparece o segundo estado, isto é, quando o homem desperta. O sono permanece, com todos os seus sonhos e impressões, só que, para a pessoa, ao sono se acrescenta uma atitude crítica para com suas próprias impressões, pensamentos mais bem coordenados e ações mais disciplinadas. E em decorrência da vivacidade das impressões sensoriais, dos desejos e dos sentimentos, em particular do sentimento de contradição ou de impossibilidade, cuja ausência é total no sono, os sonhos tornam-se invisíveis, tal como a lua e as estrelas tornam-se invisíveis à claridade do sol. Porém, todos estão presentes e frequentemente exercem sobre o conjunto de nossos pensamentos, sentimentos e ações uma influência cuja força supera, às vezes, a das percepções reais do momento. A esse respeito, devo dizer que não me refiro aqui ao que na psicologia moderna se chama subconsciente ou pensamento subconsciente. São simplesmente expressões errôneas, termos equivocados, que não significam nada e não se referem a nenhum fato real. Em nós, nada é subconsciente de maneira permanente, já que nada em nós é consciente de modo permanente e não existe pensamento subconsciente pela simples razão de que não há pensamento consciente. Mais tarde verão como este erro se produziu
como esta falsa terminologia pôde aparecer e ser admitida quase em toda parte. Voltemos, todavia, aos estados de consciência que existem de fato. O primeiro é o sono e o segundo é o sono desperto ou consciência relativa. O primeiro, como disse, é um estado puramente subjetivo. O segundo é menos subjetivo. O homem já distingue entre eu e o não eu, ou seja, entre seu corpo e os objetos que diferem do seu corpo. E pode conhecer a posição e as qualidades deles, mas não se poderia dizer que, nesse estado, o homem esteja desperto, visto que permanece poderosamente influenciado pelos sonhos e, de fato, vive mais nos sonhos que na realidade. Todos os absurdos e todas as contradições dos homens e da vida humana em geral se explicam se compreendermos que os homens vivem no sonho, agem no sonho e não sabem que estão dormindo. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. É útil lembrar que tal é realmente a significação interior de numerosos ensinamentos antigos. O mais bem conhecido de nós é o cristianismo ou o ensinamento dos evangelhos, onde todas as explicações da vida humana se baseiam na ideia de que os homens vivem no sonho e devem, antes de tudo, despertar-se. No entanto, quase nunca essa ideia é compreendida como deveria ser, ou seja, no presente caso, ao pé da letra. Entretanto, toda a questão é saber como um homem pode despertar. O ensinamento dos evangelhos exige o despertar, mas não diz como despertar. O estudo psicológico da consciência mostra que é somente a partir do momento em que o homem vê que está adormecido que se pode dizer dele que está a caminho do despertar. Jamais poderá despertar-se antes de ter visto que está adormecido. Esses dois estados, sono e sono desperto, são os dois únicos estados em que vive o homem. Além deles, o homem poderá conhecer dois outros estados de consciência, mas estes só lhe são acessíveis depois de dura e prolongada luta. Esses dois estados superiores de consciência são denominados consciência de si e consciência objetiva. Admite-se geralmente que possuímos a consciência de si, que somos conscientes de nós mesmos, ou pelo menos que podemos ser conscientes de nós mesmos, mesmo no instante em que desejarmos. Mas na realidade, a consciência de si é um estado que nós nos atribuímos sem o menor direito. Quanto à consciência objetiva, é um estado do qual nada sabemos. A consciência de si é um estado no qual o homem se torna objetivo em relação a si mesmo, e a consciência objetiva é um estado no qual ele entra em contato com o mundo real ou objetivo, do qual está atualmente separado pelos sentidos, pelos sonhos e pelos estados subjetivos de consciência. Outra definição dos 4 estados de consciência pode ser estabelecida de acordo com as possibilidades que eles oferecem de se conhecer a verdade. No primeiro estado de consciência, o sono, nada podemos saber da verdade. Ainda que cheguem até nós percepções ou sentimentos reais, eles se mesclam aos sonhos e nesse estado de sono não podemos distinguir os sonhos da realidade. No segundo estado de consciência, isto é, no sono desperto, só podemos conhecer uma verdade relativa, de onde o termo consciência relativa. No terceiro estado de consciência, ou seja, no estado de consciência de si, podemos conhecer toda a verdade sobre nós mesmos. No quarto estado, que é o estado de consciência objetiva, o homem se encontra em condições de conhecer toda a verdade sobre todas as coisas, pode estudar
as coisas em si mesmas, o mundo tal como é. Esse estado está tão longe de nós que não podemos sequer pensar nele de maneira justa. E temos que nos esforçar por compreender que só podemos ter lampejos de consciência objetiva no estado plenamente realizado de consciência de si. No estado de sono, podemos ter lampejos de consciência relativa. No estado de consciência relativa, podemos ter vislumbres de consciência de si. Mas se quisermos ter períodos mais longos de consciência de si, e não apenas breves clarões, devemos compreender que eles não podem surgir por si só. Exigem um ato de vontade. Isso quer dizer que a frequência e a duração dos momentos de consciência de si dependem do poder que se tem sobre si mesmo. Por conseguinte, isso significa que consciência e vontade são quase uma única e mesma coisa, ou em todo caso, aspectos de uma mesma coisa. Agora devemos compreender que o primeiro obstáculo no caminho do desenvolvimento da consciência de si no homem é a sua convicção de que já a possui, ou pelo menos de que pode tê-la no instante em que quiser. É muito difícil persuadir um homem de que não está consciente e de que não pode tornar-se voluntariamente consciente. E é particularmente difícil porque aqui a natureza lhe prega uma peça. Perguntem a um homem se está consciente, ou digam-lhe que não está consciente, e ele responderá que está perfeitamente consciente e que é absurdo dizer que não está, dado que os ouve e os compreende. E terá toda a razão. Mas, ao mesmo tempo, ele se equivocará completamente. Essa é a peça que a natureza lhe prega. Terá razão porque a pergunta ou a observação o terá tornado vagamente consciente por um instante. No instante seguinte, a consciência terá desaparecido. Mas ele irá se lembrar do que você lhe disse, do que respondeu e certamente acreditará estar consciente. Na realidade, a aquisição da consciência de si supõe um trabalho árduo e prolongado. Como poderia um homem submeter-se a tal trabalho se pensar que já possui a própria coisa que lhe prometem como resultado de um trabalho árduo e prolongado? Naturalmente, o homem não empreenderá esse trabalho e não o considerará uma necessidade, enquanto não tiver adquirido a convicção de que não possui nem a consciência de si, nem tudo que com ela se relaciona, isto é, a unidade, a individualidade, o eu permanente e a vontade. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.